nesse ano de 2024, em 30 anos do Américo Melo, ele foi a mais alta graduação do Américo Melo com a faixa roxa. Então imagina, a mãe tá, né, nas alturas. Conhecemos através da Lloyd, né? Que a Lloyd até apresentou, porque a Estelinha já estava estudando lá, né? E ele estudava em outro colégio. Aí ele começou a estudar no Américo Melo com 4 anos. Ele já veio com a turminha, né, de 4 anos. Não me recordo agora se era maternal, se é mini maternal, porque isso é muita coisa, gente. Era o maternal, né? Eu acho que era. Era o maternal. Era. Os pequenininhos. Então ele começou lá. E assim, a trajetória dele, então ele já veio com uma bagagem, que ele fazia judô, né, na outra escola. E aí ele já, a primeira coisa que ele fez foi voltar já pro judô também. Então ele já entrou no Américo Melo já fazendo judô. E assim, o que eu lembro, assim, que tem coisas marcantes, assim, tem que no primeiro ano que teve, ele já passou, ele foi o orador da turma. E foi muito engraçado nesse dia, porque a professora era a professora Flávia, então ela segurava o microfone e ele ia levantando, e ia esticando, assim, tudo. E ela tava tão emocionada também e não percebia, a gente começou a rir, porque ele ia levantando, assim, para poder falar, né? Então foi muito legal, e ele pegou rápido, assim, para decorar o texto, tudo, né? Agora eu vou deixar um pouquinho também para minha mãe falar também, né, dele. Não, porque nessa parte aí, quando ele foi orador da turma, eu que ensaiava ele todo dia, né? Todo dia eu que ensaiava ele. Porque ela estava trabalhando, né? De manhã, às vezes de tarde, assim, pegava um pouco. E então eu achei bonitinho porque ele decorou bem decoradinho. Até no final, quando ele levanta a mãozinha assim com o dedinho para cima, e viva Américo Melo! Aquilo ali eu falei, puxa vida, foi num repente, né? Que eu falei, aí filho, tá chegando o final, né? Aí você vai falar isso, né? Levanta assim a mãozinha e viva Américo Melo! E foi isso. Então foi isso aí, marcou bastante, ó. Marcou bastante, porque ele é muito inteligente. E ele já mostrava a inteligência dele. E assim, muito ativo, né? Uma criança ativa. Ele era. E assim, sempre participando, e assim, educação física, aí foi. E assim, na trajetória dele, o judô continuou, aí teve, depois dessa trajetória, aí teve a pandemia, então foi uma coisa meio complicada, porque imagina uma pandemia que tem uma criança que nem ele, que corre, pula, brinca, e ficou todo mundo fechado dentro de casa, então imagina, né? Então para ele sentiu muito. E foi bem nesse episódio que a gente entrou, que seria na parte que ele ia do 5º ano, que ia fazer a viagem da forma. Então eles não tiveram a viagem da forma no 5º ano, porque foi bem na época da pandemia. Então imagina, assim, se, perdão a palavra, né? Os pais enlouqueceram, os professores enlouqueceram, porque a gente não estava esperando isso, né? E o que aconteceu então? Eles acabaram viajando no 6º ano, então eles foram a turma do 6º ano viajando com a turma do 5º ano. Então assim, e a mãe, né, eu preocupada, a avó também preocupada, porque nunca viajou sozinho, e como é que vai se virar? Mas tirou de letra. Voltou ainda falando que chegava de noite, ainda pegava comida, bolinho, essas coisinhas, levava pro quarto. Então assim, quer dizer, então ele já foi se soltando. Então você fala assim, é outra coisa também. Então você fala como vai amadurecendo, né? Porque a gente fica criando a criança achando que ele não vai, né, se virar. E ele, não, eu comi, mãe, comi sim, comia, brinquei, aproveitou. Então, assim, então a gente já vê a evolução dele. Porque o Paulinho também, ele sempre foi assim, uma criança um pouquinho tímido, mas por ser filho único. E aí eu vi que ele já se soltou. Então eu falei, esse aí já logo logo tem que ficar de olho, porque né, vai embora. Porque assim, ele é bem esperto. E foi bem nessa transição também que teve da pandemia, ele acabou deixando o judô e foi fazer o futsal. O futsal não era muito a minha praia, porque assim, eu sempre gostei de judô, mas ele falou, quero fazer, ele fez. Mas ele viu que não era a praia dele, aí ele retornou depois ao judô.
e continuou nessa trajetória do judô, né? Que graças a Deus, esse ano de 2024, em 30 anos do Américo Melo, ele foi a mais alta graduação do Américo Melo com a faixa roxa. Então imagina, a mãe tá, né, nas alturas, porque se não tivesse parado o tempo que ele parou com a pandemia, né, e acabou também parando de trocar do judô pelo futsal, ele poderia estar com uma outra faixa, mas estou feliz da mesma forma, porque ele está feliz também, eu também fiquei feliz, a avó também ficou feliz, né? Não deu para ela chegou até ir, mas devido As escadas. a escada, aí ficou meio complicado para ela ir, né? Mas foi motivo de alegria, né? Então a gente só tem que agradecer mesmo, né? Eu achei que eu gostaria de estar lá em cima também, né? Porque a nossa trajetória era eu ir levar e ia buscar. Tivesse chovendo, não tivesse chovendo. Então era eu que fiz toda essa caminhada, né? Até quando deu para mim ir, levar e buscar. Aí tive que parar, né? Por causa dos problemas da enfermidade. Tá orgulhosa? Eu estou muito orgulhosa, eu tenho um orgulho tremendo. Não é só avó por coruja. fato de ser avó, né? É que é uma coisa assim, Ricardo. Praticamente, quem colocou no mundo foi ela e foi o pai. Mas quem começou a trajetória com ele mesmo fui eu. E foi mesmo. Eu vi mais, eu senti mais do que eles. Foi. Eu digo na fase que eles estavam juntos, né? E isso aí ficou. Então, assim, ele, desde quando o Paulinho, praticamente que quando eu eu voltei a trabalhar, ele ia fazer um aninho. Ele ia fazer um aninho, mas minha mãe sempre acompanhou. Minha mãe levava ele na outra instituição, buscava na outra instituição, como ela mesmo falou. Se chovia, fazia só, era ela. Era eu. Então, assim, passei, vamos supor, à tarde, que ela pegava ele da escola, quem ia pra pracinha brincar com ele, ou levar ele pra passear, essas coisas, era ela. Assim, eu falo que ela é até muito mais mãe, né? Porque fala que mãe que a avó é dupla mãe, né? Então eu falo que ela é tripla, porque praticamente, se meu filho tem a educação que ele tem hoje, é graças a ela. Assim, a gente, tanto eu como o pai dele, né, o Daniel, a gente não teve aquela, tipo, tá moldando tanto porque os Fizeram dois o que trabalhavam. podiam, né? Exatamente, mas ela foi o alicerce, foi a base. Então, assim, então ela não podia ficar de fora dessa homenagem, né? Então, assim, ela tinha que estar e tinha que falar um pouco dele também, porque eu sei que ela é vó coruja, né? Então, já viu, já viu, né? São parços, os dois, são parceirinhos, né? Nós somos. São os dois. Nós nos entendemos. Muito. E assim, até quando teve também um episódio que ela ficou internada no hospital, ele assim, tipo, ele ficou muito, assim, porque era avó, né? Tudo era avó. Então imagina ele, tipo, avó no hospital e não podia ir ver a avó. Então a gente teve que fazer um esqueminha, conversar com tudo para ele poder ver a avó, porque assim, ele queria a avó dele, ele queria a avó. Então assim, teve, né, essa coisa de, que nem eu falo, ela foi a base de tudo. Então assim, a gente fala que sempre tem a equipe que vai na frente, mas tem o apoio ali, né? Então o nosso apoio foi ela. E até hoje ela é o meu apoio, o apoio dele. Paulo, o que a vovó tem para falar para você é que eu tenho muito orgulho de você. Não por ser o primeiro neto meu e o único, mas é que pelo fato de a gente estar sempre junto desde quando você nasceu. E outra coisa, eu quero que você saiba que o mesmo amor que eu tenho pela tua mãe, o amor que eu tenho por você é outro tipo de amor. Mas eu te amo muito. Eu te amo muito e você sabe disso. Bem, eu como mãe, né, Paulo Victor, eu tenho que falar que você foi uma bênção na minha vida, em todos os sentidos. A gente muda mesmo, enquanto você não é mãe, então você não sabe nada da vida, nada.
E aí quando você passa a ser mãe, você vê que assim muda. E você mudou. Você é o meu mundo azul. É meu parceirinho, é meu amigo, é meu confidente. E assim, eu espero que você brilhe, brilhe muito. E tenha muito sucesso, muita prosperidade na sua vida, porque você vai longe. Você é inteligente, você é uma pessoa que sabe se comunicar, você sabe, você é você, você é único. Então eu tenho orgulho de ser sua mãe. E te agradeço e agradeço em primeiro lugar a Deus por ter me dado você. Mamãe te ama, viu? Fica com Deus. Vó, brilha muito. Deu 5 minutos?